Correção da questão número 37. Vamos lá, tá? Qualquer dúvida é só depois chamar no WhatsApp. Fechado, galera? Um satélite de monitoramento orbita a Terra de modo que permanece sempre no mesmo ponto da linha do Equador. Satélite geoestacionário, tá? Então isso significa satélite geoestacionário. Ele fica sempre girando no mesmo ponto em relação à linha do Equador, tá? A Terra vai girando e ele vai girando junto com a Terra. Considerando os conceitos de referencial e repouso das fontes, escolha a afirmação correta. O satélite está em movimento em relação ao observador fixo na base de controle da Terra. Não, tá? Vou fazer um desenho bem tranquilo aqui só para a gente entender isso. Aqui está a Terra, beleza? Você vista de cima, tá? E aqui estaria um observador, beleza? E aqui estaria esse ponto fixo, tá? E aqui estaria esse ponto fixo. Então, conforme vai tendo a rotação aqui da Terra, a distância entre eles, tá? A posição um em relação ao outro não muda. Se essa posição não muda, eles estão em repouso, tá? Então, o satélite está em repouso e não em movimento em relação ao observador fixo. Então, a letra A está errada. Letra B. O satélite está em repouso em relação ao centro da Terra. Opa, em relação ao centro da Terra, o satélite, deixa eu apagar você, deixar só a bolinha que é o satélite aqui, tá? Então, o satélite está em repouso em relação ao centro da Terra, pois sua posição relativa não muda com referencial. Conforme a Terra vai girando, esse ponto vai ficando em vários locais, enquanto o centro da Terra continua no mesmo local. Então, ele está em repouso? Não, ele está em movimento, tá? Em cada momento ele estará num local em relação ao centro da Terra. Imagine você parado, uma hora uma pessoa aqui, uma hora uma pessoa aqui, outra hora uma pessoa aqui. Essa pessoa em relação a você está em movimento, tá? E não em repouso. Então a letra B está errada. Para um observador no Sol, o satélite descreve uma trajetória complexa estando em movimento. Vamos pensar um pouquinho? Para um observador no Sol, tá? Então, vou desenhar aqui o Sol, beleza? E aqui eu vou desenhar a Terra. E só para não ficar na mesma cor, e aqui eu vou desenhar esse ponto, beleza? A gente sabe que a Terra faz um movimento aqui em volta do Sol. E ao mesmo tempo a Terra faz um movimento em torno de si mesma. Então esse ponto aqui ele vai estar girando em torno de si mesmo e fazendo esse movimento aqui mais ou menos, tá? O ponto vai estar girando, tá? Em torno da Terra e vai estar ali girando em torno do Sol também. Então, ele falar que para um observador aqui no Sol, tomara que esse cara não se queime, para um observador no Sol, o satélite descreve uma trajetória complexa, sim, estando em movimento, sim, tá? Então, a letra C é a opção correta. Só para a gente fechar aqui na letra D, o estado de repouso do satélite é absoluto, independente do referencial adotado. Olha só, gente, estado de repouso, estado de movimento jamais será absoluto, ele sempre será relativo, tá? Então, o gabarito da 37 aqui é letra C. Fechado? Tranquilo? Vamos agora para a questão número 38, tá? Assim, um atrás do outro, tá bom? Vamos parar não. Se tiver erro aqui, vai ter erro sem corte, é um atrás do outro. 38, tá? Vamos fechar aqui na 38. Uma aeronave militar em voo horizontal retilíneo uniforme salta um pacote de suprimento. Então vamos lá.
A aeronave está aqui, tá? Em voo horizontal e solta um pacote de mantimentos, tá? Questão bem clássica, tá? Desprezando a resistência do ar, fato importante, a trajetória vista por um observador parado no solo e pelo piloto da aeronave são respectivamente... Bom, isso aqui é bem típico, né, gente? A gente sabe que para o piloto, ele sempre vai ver o pacote embaixo dele, né? E para quem está lá no solo, ele vai ver essa trajetória aqui. Então, para o observador no solo, vai ser uma parábola, e para o piloto na nave vai ser uma reta vertical. Resposta letra B, tá? 38, letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. 39. Uma fragata da Marinha com 150 metros de comprimento realiza duas manobras. Atravessa um canal estreito de 200 metros de extensão e navega entre duas cidades portuárias separadas por 500 quilômetros. Seguindo os critérios de escalas das fontes, a fragata deve ser considerada sempre com corpo extenso, ponto material em ambos os casos. A fragata 150 metros. Então, atravessando um estreito de 200 metros, ela vai ser aqui um corpo extenso. Fechado? Porque é quase a mesma escala, é quase o mesmo tamanho. Agora, uma fragata de 150 metros navegando por 500 metros de distância, aí ela pode ser vista como um ponto material. Beleza? Então, na primeira opção é corpo extenso e na segunda opção é ponto material. Resposta letra C, tá? Sem parar, vamos para 40 agora. Um veículo de inspeção de pista da aeronáutica percorre uma distância de 1,8 km em um intervalo de 2 minutos. Para estar de acordo com o sistema internacional, a velocidade média desse veículo é velocidade média. É o nosso ΔS sobre ΔT, tá? Quem é o ΔS? São 1,8 quilômetros. Bom, como eu quero isso aqui no sistema internacional, eu já sei que essas duas respostas estão fora, tá? Porque velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Eu vou passar esse 1,8 km para metros, tá bom? E passar quilômetro para metro é multiplicar por 10 a terceira. Então, isso vai dar 1.800 metros. Fechado? Quilômetro para metro, multiplica por 10 a terceira. E o tempo, eu vou passar para segundos. Então, 2 minutos é a mesma coisa que 120 segundos. Então, será 1.800 dividido por 120. Corta zero, corta zero. Divide por 6 em cima, divide por 6 embaixo, tá? Aqui vai dar 30, certinho? 18 dividido por 6, 3, boto o zero. E aqui vai dar 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 o quê? Distância está em metro, tempo está em segundo, 15 metros por segundo. Fechou? Resposta, então, letra B. Letra C e letra D eu não vou nem pensar porque está fora do sistema internacional. Beleza? Seguindo, continuando, depois da 40 vem a 41. Um comboio militar deve percorrer 240 quilômetros. Ele viaja os primeiros 120 km com velocidade de 60. Em seguida, faz uma parada de 1 hora para reabastecimento. Para que a velocidade média de toda a viagem, incluindo a parada, seja de 48 km por hora, o tempo gasto no segundo trecho de 120 km deve ser
Nossa, parei, li, não entendi nada. Então desenhe, vai desenhar para você entender, tá bom? Então vamos lá. Tudo tem 240 quilômetros, certo? Beleza. Informação recebida. Ele viaja os primeiros 120 quilômetros com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Tranquilo? Em seguida, faz uma parada. Vou botar aqui parada, tá? Ó, parada de 1 hora. Para que a velocidade média de toda a viagem tem que ser 48 quilômetros por hora, o tempo gasto, tá? O tempo gasto no segundo percurso deve ser... Esse segundo percurso tem quanto? Tem 120 quilômetros também, tá? Então, gente, quem que é velocidade média? É ΔS sobre ΔT. Isso é velocidade média, tá? Então, vamos pensar aqui. A velocidade média é 48 km por hora. Então, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média é de 48 km por hora. Todo ΔS tem 240 km. Quanto foi de tempo total que está gastando aqui? Então, meu ΔT vai ser 240 dividido por 48. Bom, se eu dividir aqui por 4, tá? Fazendo aqui com vocês, tá bom? Se eu dividir aqui por 4, aqui vai dar 60 e aqui vai dar 12, certo? 60 dividido por 12 dá 5. Se você conseguiu enxergar isso aqui no início, perfeito. Então, o tempo total são 5 horas. Eu já tenho 1 hora aqui. Se eu pegar aqui, dá para calcular ali a hora, tá? Vou até botar de uma cor diferente, tá? Aqui nesse pedaço aqui, como ele faz 60 km por hora e ele fez 120 km, eu gastei 2 horas. Ó, ele faz 60 km por hora e eu tenho 120 km, 2 horas. Se você não enxergou isso, eu vou fazer a conta. Ó, velocidade média, 60, ΔS, 120, quanto que vai dar esse ΔT aqui, tá? Não é o ΔT total, não. É um ΔT pequenininho, só desse pedaço aqui. O ΔT passa para cima. Aqui vai ficar 120 dividido por 60. Esse ΔT só daquele pedacinho tá dando 2 horas. Então, só, aquele pedacinho foram 2 horas. Eu tenho aqui mais 1 hora. 2 mais 1, 3. Quanto que tem que ser esse T para no total dar 5, que é o tempo total? Ah, 2 horas também. Beleza? Então, eu sei que esse ΔT, que ele quer saber, são de 2 horas. Fechado? Primeiro eu calculei pela velocidade média total do percurso, tendo ΔS total, descobri que total são 5 horas. Aí agora eu fui vendo pedacinho por pedacinho quantas horas eu gastei. Gastei 2 horas aqui, 1 hora aqui, se no total são 5, faltam 2. Parar, mas e aquele tempo de parada? Ele contabiliza nos 5, claro, tá? Velocidade média é o tempo total, inclusive o tempo de parada. Fechado? Então, essa é mais uma que foi. E aí, essa você acertou? Errou? Fala lá comigo, tá? Vamos para a próxima agora, 42. Sem parar, direto. Sem corte, sem nada. É direto, tá? Diretão. 42. Vamos lá comigo aqui. Calma aí. Vamos? Seguiu? Ah, que bom. Vamos lá. Durante o treinamento físico em uma pista plana e retangular, um cadete da aeronáutica parte de um ponto A e corre 120 metros para o leste, atingindo o ponto B. Bom, vamos ver aqui para a gente não se enrolar, tá? É uma pista retangular,
Vou desenhar a pista aqui de formato retangular, beleza? E agora pegar as informações aqui. Um cadete parte do ponto A e corre 120 metros para o leste, tá? 120 metros para o leste. Em seguida, ele realiza uma curva de 90 graus e 50 para o norte. Então vai sair daqui, ó. Ele saiu daqui do ponto A, fez aqui 120 metros para o leste e depois 50 metros para o norte, tá? 50 metros para o norte, chegando no ponto C. Então aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, tá? Tudo desenhadinho. Onde encerra o exercício? De acordo com os conceitos de cinemática escalar e vetorial das fontes, a distância total percorrida e o módulo do deslocamento do cadete são, respectivamente... Bom, a distância percorrida, gente, é quanto realmente ele andou, tá? Então, é 120 mais 50, dá 170 metros. Primeiro, ele quer saber a distância percorrida. Então, a distância percorrida, 170 metros. Tá? Pode ser aqui, pode ser aqui. Em seguida, ele quer saber o deslocamento, tá? O deslocamento, presta atenção, é a reta que une o início até o final. É esse ΔS aqui. Bom, então aqui eu vou fazer Pitágoras, porque formou esse triângulo pitagórico, eu vou falar depois, mas formou esse triângulo retângulo aqui, tá? E aí eu vou falar que ΔS ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Se você fizer essa conta, você vai achar 130 metros. Fechado? Vou dar um bizu. Existe um triângulo pitagórico que é o 5, 12, 13, tá? Se um cateto é 5 e outro cateto é 12, a hipotenusa vai ser 13. Tem o 3, 4, 5 e tem o 5, 12, 13. Repare que aqui é 50, que é o 5 vezes 10. Aqui é 120, que é o 12 vezes 10. Então, a hipotenusa vai ser 130, que é o 13 vezes 10. Se você não saca, se você não entende ainda sobre triângulo pitagórico, faz Pitágoras ali, tá? 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado, depois tira a raiz quadrada, que você vai achar o 130 também. Fechado? Então, a gente fecha aqui de letra C. Distância percorrida e deslocamento. Tranquilo? Então, 42 foi... Questão 43. Essa daqui, de repente, foi a que deu mais trabalho até agora, tá? Vamos lá, vamos ler com calma para a gente poder fazer aqui. Considere um veículo de um fabricante de carro que deve fazer testes de uma nova linha, percorrendo velocidades constantes, um mesmo trecho de uma estrada retilínea 3 vezes seguidas. Tá, então eu sou fabricante do carro, eu vou fazer ali testes 3 vezes, percorrendo sempre a mesma estrada retilínea. Tá. Então, a mesma estrada, a mesma estrada, a mesma estrada, beleza? Na primeira vez, ele percorre o trecho com uma velocidade de 60 km por hora. Essa é a velocidade média, tá? Desse trecho aqui. E ele faz isso num tempo TA, beleza? Na segunda vez, ele faz o mesmo trecho com a velocidade média de 80 km por hora, tá? E ele faz isso num tempo TB. Na terceira vez, percorrendo sempre o mesmo trecho, ele confirmou isso, tá? O tempo gasto foi a média aritmética entre TA e TB. Tá, então o tempo aqui vai ser TA mais TB sobre 2. Esse é esse tempo aqui. Qual será aproximadamente a velocidade média do percurso? Tá? Então, o que ele quer saber aqui é a velocidade média. Gente,
Ele me deu muitos valores aqui quebrados, mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir qual é essa média aritmética TA mais TB sobre 2, tá? Vamos fazer aqui a primeira parte. A gente sabe que velocidade média, que é o 60, vai ser esse tal de ΔS, que eu não sei, sobre T, que vai ser o nosso TA. Bom, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Eu posso dizer que TA vai ser ΔS sobre 60, tá? Achei o meu TA. Vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo, tá? Velocidade média, 80, é ΔS sobre TB. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então, eu posso dizer que TB é igual a ΔS sobre 80. Beleza? Achei TB. O que eu vou fazer agora é fazer essa média aritmética, tá? Eu fiz de outra maneira. Tem outras formas de fazer. Você vai fazer de acordo com a sua habilidade matemática, mas a ideia tem que ser essa, tá? Então, vou calcular quanto que vale essa média aritmética aqui, esse valor aqui, tá? Então, TA é ΔS sobre 60 mais TB, que é ΔS sobre 80, tudo isso dividido por 2. Agora é a tua habilidade matemática, tá bom? Bom, vou passar esse traço de fração maior e vou resolver essa fração aqui de cima. O MMC entre 60 e 80 é 240, tá? Faz aí no papel que você vai achar que o MMC entre 60 e 80 é 240. 240 dividido por 60 dá 4. 240 dividido por 80 dá 3. 4 vezes ΔS dá 4 ΔS. Mais 3 vezes ΔS dá 3 ΔS. Eu faço de outra maneira. Não tem problema, faça da sua maneira aí, tá? Tudo isso dividido por 2. Geralmente, essa é a maneira mais didática de fazer. Dá para você pular alguns caminhos aqui, dependendo da sua habilidade matemática. Bom, lá em cima, então, vai ficar 4 ΔS mais 3 ΔS dá 7 ΔS. Sobre 240, tudo isso dividido por 2. Repete a primeira, 7 ΔS sobre 240, e multiplica pelo inverso da segunda. É 2, 1 sobre 2. Vai dar 7 ΔS sobre 480. Tudo isso é para calcular essa média aritmética aqui, tá? Então, TA mais TB sobre 2 é igual a 7 ΔS sobre 480. Agora, a gente vai calcular essa velocidade média que ele está pedindo. Como é que se calcula essa velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre o ΔT. Só que esse ΔS é o mesmo ΔS daqui de cima também, que a gente vai deixar como ΔS mesmo, certo? Se aqui eu chamei de ΔS, aqui eu chamei de ΔS, no terceiro é ΔS também. Esse ΔT é essa variação de tempo aqui, que ele falou que é a média aritmética, que nós já descobrimos ela em função das outras duas informações, que dá 7 ΔS sobre 480. Pô, Pará, é muito difícil. Pô, Pará, eu não ia pensar isso nunca. Essa aqui era aquela questão para você pular. A prova vai ser assim. Teremos questões que a habilidade matemática vai fazer você exigir muito tempo. Então, teremos questões que, se você se perder, você perde muito tempo. Então, de repente, essa era aquela questão que, se não sair de primeira, era para você pular. E se você está achando muito trabalhosa, faria outras e depois voltaria para essa. Entenderam? Então, o simulado vai ter questões assim também. Mas continuando a resolver aqui, gente. Velocidade média vai ser igual. Repete a primeira, que é só o ΔS.
e multiplica pelo inverso da segunda, que é 400 sobre 7 ΔS. Você já poderia ter cortado antes, tá? Mas eu deixei para fazer aqui e cortar aqui. Então, vai ficar 480 dividido por 7. 480 dividido por 7 dá aproximadamente 68,5 km por hora, que é a resposta que está na letra D. E aí, essa era a mais difícil, quer dizer, era uma das mais difíceis, né? Eu não sei, não fiz todo o simulado, então não sei. Mas a questão 43, com certeza, está entre uma das mais difíceis desse simuladinho, tá bom? E aí, conseguiu fazer? Não conseguiu fazer? Achou tranquila? Fez de outra maneira? Me mostra como você fez, tá? Porque tem várias outras formas de fazer aqui, porque é álgebra. Mas você tem que sempre usar o conceito de velocidade média, tá? Não vai dar carteada aqui não, pelo amor de Deus, tá? Ah, peguei isso aqui, multipliquei com esse, depois somei. Tá, mas por que você fez isso? Beleza? Então, gente, paramos aqui na 43, vamos agora para a próxima? Vamos agora para a próxima, vamos agora para a 44. Seguinte. Essa questão aqui, gente, eu dei a cola para vocês durante a aula, tá? A gente fez uma aplicação que é praticamente a cola dessa questão. Vamos lá? Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessa grandeza. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo inclusive invalidar o processo. Considerando as informações, uma unidade de medida de comprimento, eu quero saber uma medida de comprimento é metro quadrado? Não, isso aqui é área. Decímetro cúbico? Não, isso aqui é volume. Tonelada? Não, isso aqui é massa. Ano-luz. Lembra que eu falei que ano-luz não é velocidade, não é tempo? Ano-luz é a distância, tá? A gente fez uma questão de ordem de grandeza, aonde eu queria saber qual distância equivale a 1 ano-luz, que é você pegar a velocidade da luz e multiplicar pela quantidade de segundos que tem um ano. Fechado? Então, ano-luz é distância. 44 foi. Questão número 45. Uma moça faz um programa de treinamento físico com duração de 40 minutos em uma esteira, de forma a intercalar caminhada e corrida no ciclo de 5 minutos, tá? Então ela intercala caminhadas e corridas no ciclo de 5 minutos. Durante os 2 primeiros minutos, tá? Ó, duração total de 40 minutos, tá, gente? É uma duração total de 40 minutos que ela faz de forma intercalar uma caminhada e corrida de ciclo de 5 minutos. Então, 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, até dar 40 minutos. Entendeu? Então, o tempo total são 40 minutos, mas 5 minutos ela faz essa intercalada de corrida e caminhada. Eu faço isso aqui também, é maneiro. Vamos lá. Durante os 2 primeiros minutos, ela caminha com uma velocidade de 6 km por hora. Show? Depois, e corre 9 km por hora numa caminhada de 3 minutos. Beleza? Ao fim do tempo total de treinamento, qual é a leitura da distância total? Olha a pegadinha aqui. A distância total percorrida em quilômetros. A distância total, tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vou chamar esse ΔS de ΔS1, tá? O ΔS1 vai ser, passa para cá multiplicando, a velocidade média vezes ΔT. Então, esse meu ΔS1 vai ser 6 km por hora vezes esses 2 minutos. Só que, aqui está em minuto e a velocidade está em km por hora. Como é que passa de minuto para hora? Pega 1 minuto e divide por 60, não é isso?
Eu estou passando... Por que está dividindo por 60? Eu estou passando minuto para hora, tá? Estou fazendo tudo junto aqui. Então, esse delta S1 vai ser 2 vezes 6, 12, dividido por 60. Divide por 12 em cima, dá 1. Divide por 12 embaixo, dá 5. 1/5 de quilômetros. Se você quiser botar isso e dividir, sabe que vai dar 0,2 quilômetros. Beleza? Descobriu o delta S1 da caminhada. Agora deixa eu fazer aqui da corrida, tá? Mesma coisa. Delta S2, ó, vou já partir para a fórmula desse jeito aqui, tá? Vai ser a velocidade média de 9 vezes o tempo de 3 sobre 60. Por que você está colocando 3 sobre 60? Eu estou passando minuto para hora. 3 vezes 9, 27, dividido por 60. 27 por 3 dá 9, tá? Estou dividindo por 3 todo mundo, em cima e embaixo. 60 por 3 dá 20. Quanto que dá 9 dividido por 20? Vamos fazer aqui, quanto que dá 9 dividido por 20? Vai aqui, aí 4 vezes 2 dá 80, para 90, 10, abaixo um 0, 0,45, tá? Vai dar 0,45 quilômetros, beleza? Então, descobri aqui o delta S2. Então, gente, em 5 minutos, ela corre 0,65 quilômetros, que é a soma desse 0,2 com esse 0,45. 0,65 quilômetros, tá? E em 40 minutos, ela vai correr quanto? Você pode fazer regra de 3, mas tem outra maneira de fazer também, tá? Mas eu vou fazer regra de 3. Ela corre X, entendeu? Em 5 minutos, ela corre 0,65. Mas em 40 minutos, quanto que ela vai correr depois disso tudo? Que ela corre e caminha até dar os 40 minutos, tá? Então, você pode fazer regra de 3 ou simplesmente multiplicar por 8, tá bom? Porque de 5 até chegar a 40, é porque ela faz isso 8 vezes. Mas eu vou fazer por regra de 3. Vai dar 5x igual a 40 vezes 0,65. Corta aqui por 5 dá 1, corta aqui por 5 dá 8. A mesma coisa, entendeu? Então, vai dar 8 vezes 0,64. Quanto que dá essa conta aqui? 4 vezes 8, 32, vão 3. 6 vezes 8, 49, 49, 5. 6 vezes 8, 48, 51. Botam aqui, vão 5. Duas casas. 5,12 quilômetros. Certo? Vê isso aqui. 4 vezes 8, 32. 6 vezes 8, 48. 5,2 quilômetros. Resposta que está aproximadamente letra B. E aí, tranquilo? Ah, só uma coisinha aqui agora que eu vi, é 65, tá? Então só apagar aqui. Falei que ia ter, aqui, ó. É porque aqui é 65, tá vendo? Eu botei 64. Mas é só isso, tá? Vamos fazer de novo a regrinha de 3 aqui. É só essa panezinha que deu ali. Agora eu fui ver que é 65. Então vai dar 5x, por isso que o valor não bateu certinho. 40 vezes 0,65, tá? Por 5 dá 1, por 5 dá 8. X vai ser igual a 8 vezes 0,65. X vai ser igual a 5 vezes 8, 40. Vão 4. 6 vezes 8, 48, 52. 8 vezes 0, 0, 5. Duas casas, 5 vezes 2 quilômetros. Agora bateu certinho, tá bom?
É que na primeira vez eu tinha botado 0,64, é 0,65. Por isso que bateu essa diferença aqui. Fechado? Não vou ter corte, não vou cortar, não vou refazer, tá? Só corrigindo esse valor que eu tinha colocado ali por engano, tá bom? Então, gente, 45, mais uma questão aí, que se você não se atentar que são 40 minutos total, você vai acabar marcando a letra D. E aí você cai na pegadinha, tá bom? Porque em 5 minutos é 0,65, mas ele quer saber no tempo total, e no tempo total são 40 minutos, tá? Questão de pegadinha aí, tá bom? E aí, você caiu na pegadinha? Sim ou não? Bom, questão 46, vamos lá. Uma questão teórica novamente aqui. Um homem, ao alinhar-se sobre a janela do vagão de um trem que se move com velocidade constante, deixa cair seu relógio, tá? Um homem, ao inclinar sobre a janela de um trem que se move com velocidade constante, deixa cair seu relógio. A trajetória do relógio vista pelo homem do trem. Lembra, se você está em alguma coisa que está andando na horizontal e você deixa cair, para quem está no chão, ele vai ver uma parábola. Para quem está no objeto que está andando, ele vai ver uma linha reta, uma trajetória retilínea. Letra A, tá? Então a 46 a gente fecha nessa daqui. De boa? Tranquilo? Vamos para a próxima então? Fechou. Próximo.